Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ser homem espiritual e ser um homem carnal. Vamos lá, vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu não vou ler o Evangelho de hoje. Hoje eu vou para a primeira leitura que está na liturgia e é lá São Paulo, em Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelos quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa somente Deus, que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pessoal, anotei 3 pontos aqui para falar para vocês. Primeiro ponto, quero trazer essa questão das crianças em Cristo, né? Tem uma passagem muito importante que Jesus diz, né? Quem não ser como criança não herdará o reino dos céus, né? Então, Jesus traz um aspecto da criança muito importante, que é a questão da confiança. Uma criança, ele confia nos pais, né? Ele não tem problema nenhum. Uma criança não fica pensando nas suas responsabilidades, o que que vai jantar, o que que vai almoçar, o que que tem que fazer para o dia de amanhã. Ela simplesmente confia que ela vai ter jantar, jantar, né? Que ela vai ter a comida, o almoço, o café da manhã. No outro dia vão ter todos os afazeres que ela tem e alguém vai estar sempre guiando, orientando. Então, a consequência dessa confiança é a entrega plena, né? De tudo. Então, nesse aspecto, Jesus deixa muito claro para a gente que a gente precisa ser como criança, né? Confiar, entregar tudo a Deus. Viver, de fato, né? Nesse sentido. Porém, uma criança também tem outros aspectos, e aqui São Paulo traz um outro aspecto importante, que é da falta de conhecimento. A falta de conhecimento, né? O próprio Jesus disse antes de, enfim, da paixão, que queria ainda, né, falar muitas coisas aos apóstolos, mas eles não estavam prontos, eles não estavam preparados. A própria leitura hoje do Evangelho, Jesus tenta, né, não ser muito um alvo público de, enfim, grandes proporções, né, de chamar atenção, pede para as pessoas não comentarem, não falarem. Já falei algumas coisas sobre isso aqui, mas principalmente porque as pessoas não estão preparadas muitas vezes para receber algo, né? Jesus falou muitas coisas, por exemplo, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, e muitos olhavam para isso e falavam assim, essa palavra é muito dura, não é para mim, e deixava Jesus. Ou seja, estamos há 2000 anos da igreja aí, né? E muita coisa já foi compreendida. Outras permanecem um mistério. Não estamos preparados para entender. Por exemplo, a Santíssima Trindade. Sabemos, né, que Deus é um só em 3 pessoas, mas como se explicar isso? Então é um mistério. Não cabe a nós ficar, então já que eu não entendo a Santíssima Trindade, eu não confio, eu não acredito. Não. Devemos ser como crianças, né? Entregar, confiar e viver sabendo, tendo essa consciência humilde de que ainda somos limitados, né?
somos ali dependentes exclusivamente de Deus para tudo, do Espírito Santo. Enfim, é isso. E o segundo ponto, São Paulo traz a questão do homem carnal e do homem espiritual. E aqui ele também compara com uma criança, né? Por quê? Como ele mesmo disse aqui, ó, invejas, rixas, né, comportamentos, enfim, que muitas vezes uma criança tem também, né? De falar, às vezes aí entre irmãos, né? Mãe, irmão, fulano ganhou isso, eu não ganhei. Fulano fez isso, ele me bateu, ele não sei o quê. Então, assim, comportamentos muitas vezes meramente de criança e humano, perfeitamente compreensível para uma criança. E aí, se a gente olhar aqui para quem São Paulo está falando, São Paulo está falando para a igreja. São Paulo está falando aqui para já convertidos, membros. Não está falando para outros que estão ali conhecendo Jesus. Aqui as pessoas já receberam a palavra. E ele está falando, vocês estão se comportando como homens carnais, como crianças. Porque eles estão tendo comportamentos meramente humanos. E o que São Paulo estava querendo trazer? Precisamos nos tornar homens espirituais. E o que é, né? Um homem espiritual, uma mulher espiritual, enfim, pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, pessoas que vivem, oram, né? Compreendem a vontade de Deus e vivem os dons de Deus. E deixam, né? Começam já a crescer nesse sentido, ou seja, entender que sou como criança em Cristo, muita coisa eu preciso entender e vou aprendendo, deixando os comportamentos meramente carnais para viver os comportamentos espirituais que são através dos dons, talentos, né, de Deus na nossa vida, dado pelo Espírito Santo. E como que a gente mede isso? Através dos frutos, né? Aqui está bem claro, São Paulo está falando, os frutos de vocês são comportamentos humanos, rixas, aqui tem invejas, etc, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e pessoas que diziam que podiam ganhar ou ser melhor por causa disso ou daquilo, que isso importa, né? São Paulo está colocando aqui. E o último ponto, pessoal, eu vou lá para o versículo 9, 8 e 9, né? Mas no 9, São Paulo diz o seguinte: nós somos cooperadores de Deus e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Olha que interessante isso aqui, né? Como se hoje eu pegasse enfim, um padre. O padre ele vai estar ali cooperando com a obra de Deus, ministrando ali, né, a Santa Missa, os sacramentos, a confissão, né, a reconciliação, o perdão de Deus. Mas nada disso adianta, porque quem precisa crescer sou eu e sou você. Nós somos a lavoura, nós somos esse edifício de Deus que precisa desse caminho do padre, né, que está lá cooperando para o nosso crescimento, mas não adianta nada se você não buscar essa fonte de crescimento que é Deus. São Paulo diz aqui muito claramente, né, quem dá, importa somente Deus, que dá o crescimento. Não importa quem plantou, quem está regando, quem está adubando, mas é quem vai crescer, quem vai fazer crescer, que é o próprio Deus. E nisso a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de entender que eu sou criança de uma forma humilde, eu não tenho conhecimento suficiente, não tenho capacidade, eu sou dependente de Deus, eu preciso largar esses comportamentos muitas vezes infantis, buscar essa maturidade em Deus, me tornando, né, um homem espiritual, uma mulher espiritual e crescendo, ou seja, crescendo principalmente na, na minha espiritualidade, né? E pessoal, para fechar, São José é um caminho extraordinário de espiritualidade, né? São José é tido como muitos como o mestre da vida interior. Então, para você crescer, enfim, todos nós, né? De uma maneira como homem espiritual, como mulher espiritual, eu preciso ter essa intimidade com o Espírito Santo, essa intimidade com Deus. E quem, né, não melhor que São José para entender a vontade de Deus. Muitas vezes ele foi guiado, né,
vai para o Egito, volta, vai para Galiléia, e quantas vezes ali sensível, né? Numa vida íntima com Deus, fazendo exclusivamente a vontade de Deus. Como São José tem a nos ensinar nesse sentido, e não só ensinar, nos ajudar, né? Nos interceder poderosamente nesse caminho, mas não adianta nada, como São Paulo colocou aqui, se nós não formos essa planta, né, essa lavoura que quer crescer e busca o crescimento. Temos que buscar essa fonte, que é o Deus, o próprio Deus. Amém? Vamos para a nossa oração aqui. Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrão dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Com essa oração, com essa meditação de hoje, que São José visite a nossa família, visite o nosso coração, os nossos entes queridos, e nos traz uma bênção de Deus junto com Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Grande abraço.